Continuando, então, estamos no capítulo 9, item 6, anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Hoje é a parte 4. 516. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Isso ocorre algumas vezes. Frequentemente também, eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Vamos só dar uma... Gente, boa noite, muito bem-vindos, viu? Mais uma vez, é uma alegria para nós estarmos aqui. E que Deus nos abençoe e Jesus nos ampare. Então, nós estamos vendo ali, ele está perguntando se poderia encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto. Nosso bom e nosso mau gênio. Nós sempre comentamos aqui que nós estamos em ajustes na Terra. A família é um compromisso que nós assumimos no plano espiritual. Espíritos de diferentes posições na hierarquia, eles muitas vezes vêm da mesma família. Às vezes tem algum espírito superior numa família, e só que ao lado deles sempre vem aqueles mais necessitados, porque é necessário que assim ocorra para que haja um progresso. Muitas vezes eu fico pensando no Chico Xavier, aquele filho do Chico Xavier, Eurípides, Higino, que eu tive a oportunidade de conversar com ele, porque o Chico Xavier pegou ele para criar. Tem que ter algum sentido nisso daí. Muitas vezes a gente vê famílias que adotam crianças com problemas e dá amor. Então isso tudo tem vestígios em outras vidas, em outras reencarnações. Vida nós temos uma só, mas em outras épocas que nós vivemos na Terra, então nós vamos, a partir do momento que nós vamos entendendo melhor a nossa vida, nós temos condições de ajudar aqueles que estão retardatários. Nós vamos ver isso no livro Nosso Lar do André Luiz, e no livro do André Luiz, Os Mensageiros. Nós vamos ver ali espíritos que estão do outro lado, muitos que vão reencarnar para poder auxiliar. Nós vimos isso no livro Renúncia, da Alcione, que ela reencarnou para poder ajudar aquele que era o espírito. Muitos espíritas não adotam a alma gêmea, mas existe. Está no livro O Consolador, Teoria das Almas Gêmeas. Olha para vocês verem que coisa interessante. Nessa resposta que Emmanuel deu, porque é 411 perguntas que está ali naquele livro. Emmanuel deu a resposta dizendo que tinha almas gêmeas. Os participantes da Federação Espírita Brasileira quiseram tirar, não aceitaram a resposta. No final do livro nós vamos ver uma nota lá. Ele diz o seguinte, que poderia mexer em tudo, menos naquela resposta. Tinha que respeitar, porque realmente existe. Nós vamos ver a trajetória de Emmanuel, junto com uma mulher, desde lá de trás, desde antes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem sempre junto com ela, sempre ela como esposa dele, e agora nessa última passagem dele aqui para a Terra, onde ele foi o guia do Chico Xavier, ela estava no plano espiritual. Quando o Chico Xavier recebeu aquela ajuda no hospital, que todos viram, aquela luz que entrou no quarto do Chico Xavier, ali estava Alcione para ajudar. O Chico Xavier comentou isso daí, Emmanuel também falou que ela veio para ajudar o Chico, que ele tinha tuberculose e depois foi dado para ele mais uns dias de vida para que ele pudesse fazer mais algumas coisas. Então é muito interessante. Então, está tudo dentro disso aqui. 517. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Certos espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem em conjunto e que estão unidos pela afeição, mas não creiais em espíritos protetores do orgulho de raça. Isso daqui é interessante. Muitas vezes eu sou italiano, descendente, e muitas vezes a pessoa tem aquele orgulho, ele quer voltar na Itália, ele quer ter cidadania italiana,
Mas às vezes a gente vai ver aqueles descendentes nossos, aí nós vamos pegar o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai falar desse orgulho aqui, que muitas vezes nós tivemos algum antepassado que não foi um cara legal, que ele prejudicou muita gente, porque não existe fortunas lícitas, não existe. Não existe fortuna lícita. Quando alguém ganhou muito, alguém perdeu. A doutrina espírita mostra isso aí para nós. Nós temos que viver bem e buscar a melhora para nós. Mas não existe. Então alguém lá atrás, às vezes, tirou de outros, e aí tem os descendentes, que estão numa posição boa, e vão buscar os antepassados. Olha, a doutrina messiânica é muito interessante. Eles cultuam os antepassados. Eu tive a oportunidade de ir na casa de um amigo meu, onde ele tem um relicário lá, e tive a oportunidade de ver ali entidades que vêm ali no altar. Então, todos nós temos uma trajetória e temos aqueles que conviveram conosco. Olha como que Deus é bom para nós. Muitas vezes eles estão meio perdidos no plano espiritual, eles reencarnam como neto, como bisneto, para poder herdar. Nós vamos ver no livro do André Luiz, nós vamos ver um caso muito interessante, Clarindo e Leonel. 2 irmãos lá que conseguiram, houve uma tragédia ali que nós não vamos entrar em detalhe, que nós vamos concluir o assunto. E aí, do outro lado, o irmão não perdoa. Ele continua perseguindo. Aí olha o que os espíritos superiores fazem. Chama ele para conversar. Fala, vamos deixar de perseguir seus irmãos. Ele fala, mas eu não posso, eles tiraram tudo. Ele falou, não, você vai reencarnar de novo na família dele e eles vão te dar isso daí e mais ainda. E à noite, quando eles dormiam, o espírito do irmão que estava no plano espiritual levava eles para ver terras na vizinhança para ele comprar. Porque ele queria vir para herdar. Então, ele saía, porque não dormia de noite mais. Estava comendo sem mistura, não deixava a mulher fazer mistura para guardar dinheiro para comprar terra. Porque quem ia reencarnar era aquele que ele tinha tomado os bens dele. E ia herdar tudo novamente. Nós tivemos um caso muito interessante no hospital, quando a gente participava do hospital, de um homem que a mulher dele não podia ter filho. Aí ela engravidou, e ele queria homem. Ele falou, não, eu quero um filho homem, eu tenho que ser homem. Mas nós vimos que ia ser homem. Aí um amigo meu, que foi um mestre para mim, falou para ele, pode ficar tranquilo que vai ser homem. Aí o menino nasceu, aí ele falava, vocês podem falar para mim, acho que ele é missionário. E o menino, desde novo, não gostava do avô. E não gostava também nem do pai. Não gostava. Ele tinha problema com eles. Às vezes, ele estava quietinho. Eles iam pegar e começavam a chorar. Então, é a reencarnação. É a bondade de Deus nas nossas vidas. 518. Sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, ou são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares, os espíritos vão, de preferência, aonde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há então sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. Então nós estamos vendo aqui que tudo é uma questão de afinidade. Aí tem um outro livro, eu gosto de citar livro, que depois a gente pode pegar na internet, no livro Libertação. O André Luiz vai lá com mais 2 entidades, e lá tem um espírito lá que ele é implacável.
Aí o André Luiz fica até meio revoltado, fala, mas por que tem esse cara aqui que ele é duro, ele é severo? Aí o superior fala para ele, você queria que um anjo viesse governar esse povo? Então, tá aí. Semelhante atrai semelhante, mais uma vez Jesus. Vamos lá. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. Podemos pegar as reuniões do Chico Xavier como exemplo. Nós somos todos diferentes, cada um tem uma falha, tem o mérito, mas nós estamos juntos. Por que nós estamos aqui? Porque nós queremos alguma coisa melhor para nós estamos buscando Jesus. Então a assistência é muito boa. Acontecem umas coisas interessantes dentro do centro. Tem pessoas que vêm conversar comigo, dentro do centro ele fica bem, a hora que ele sai ele fica ruim. Às vezes a hora que chega em casa tem problema. Porque aqui o ambiente ele é diferenciado como numa igreja. Todo lugar onde fala de Jesus, onde tem a assistência espiritual, ali tem uma energia diferenciada. Os espíritos superiores, os nossos anjos da guarda, preparam para que a gente possa receber. E nós vamos receber sempre de acordo com a nossa capacidade. Não adianta a gente querer algo maior. Não adianta muitas vezes eu querer ser um missionário. Porque eu não vou ser. Eu estou num grau inferior. Então eu tenho que buscar aquilo que está no meu limite. Para que eu não me perturbe. Porque senão eu vou ficar fanático, vou me perturbar e vou acabar perdendo até a reencarnação. Mas os espíritos superiores estão aqui para nos ajudar. 520. Os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada que a daqueles que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, como dos indivíduos. Então, eu comentei aqui uma vez, muitos aqui devem ter ouvido, do perfil espiritual de Americana. Que a Americana não tem uma vida noturna. Meu irmão mora em Ribeirão Preto tem uma vida noturna. É uma vida agitada. Aqui é diferente, aqui a gente vê que a gente sai até uma certa hora da noite, tem movimento, depois acaba, para. E nós recebemos essa informação de um espírito que foi prefeito de Americana, muitos anos atrás. Ele comunicou numa das nossas reuniões, olha que coisa interessante. Talvez nós vamos até fazer isso aqui no Chico Xavier. Nós perguntávamos, trazia perguntas elaboradas para que os espíritos respondessem para nós. Aquilo que a gente tinha dúvida em relação à sociedade, à saúde, é uma série de coisas que envolvem as nossas vidas. E nós tivemos muitas orientações naquelas reuniões que nós fizemos. E ele deu essa informação para nós, que a Americana dificilmente ia ter uma vida noturna agitada, aonde amanhece, anoitece, aquele tumulto. E realmente, pelo menos por enquanto, acho que está assim, né? É até difícil para o jovem, porque muitas vezes não tem onde o jovem ir, né? 521. Certos espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Há espíritos protetores especiais que assistem aqueles que os invocam, quando eles os julgam dignos. Mas que quereis vós que faço com aqueles que creem ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Então, só uma paradinha. Olha que coisa interessante aqui. Mas que quereis que vós que façam com aqueles que creem ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Então não existe milagre. Na doutrina espírita, não se prega milagre. Tudo que acontece tem uma razão de ser. A gente considera milagre porque nós não temos condições de analisar e de entender o processo. Nós não temos condição de entender o processo. Porque os espíritos, eles vão agir no quê? Eles vão agir fora da matéria física que nós temos. Então, existem curas espirituais, existem cirurgias espirituais, nós temos exemplo disso direto, sempre. Mas não violenta a consciência de ninguém, se a pessoa não quiser. Por isso que não adianta a gente querer forçar uma pessoa a acreditar naquilo que nós acreditamos.
Porque não vai funcionar. A pessoa pode concordar com a gente, mas às vezes ela fica até com raiva, viu, Ed? Porque ela fala, puxa, o cara está querendo forçar eu a acreditar numa coisa que eu não quero. E aí se torna chato. Tem muitas pessoas que quando algum que é mais fanático, eu tive esse problema aí. Quando eu chegava, a turma corria. Porque eu começava a falar de doutrina e começava a falar e ninguém aguenta. Um amigo nosso, ele naquele tempo tinha Carioba aqui em Americana, ele pegava a Bíblia, entrava dentro do ônibus, ele pagava a passagem, ia pregando a Bíblia de Americana até Carioba. E lá, ele descia, esperava, porque dava um tempo, e vinha de novo, até que o cobrador e o motorista deu um couro nele. Falou, nós não aguentamos mais. É o fanatismo, né? Os antigos fizeram divindades especiais. As musas não eram outras que a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designaram sob o nome de Lares e de Penates, os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os continentes têm também seus patronos protetores, que não são outros que os espíritos superiores, mas sob outros nomes. Dá uma paradinha, Edu. No templo de Delfos, na Grécia, tinha um oráculo lá. O oráculo normalmente era uma mulher, porque a mulher é mais sensível. Por isso que muitos fariseus, pessoas que estão em outras doutrinas usam a vestimenta como de mulher. Porque eles acreditavam que se vestisse quase igual o vestido, ia ter um pouquinho mais de poder, mas o poder está dentro. Então lá foi aonde o Sócrates, ele recebeu uma informação interessante. E não foi nem ele que recebeu. Eles foram lá perguntar quem era o homem mais sábio da Grécia. Todo mundo sabe dessa história aí. Aí o oráculo falou para ele que era Sócrates. E aí eles ficaram indignados, porque eles também eram sábios, eram pessoas cultas, e foram perguntar para o Sócrates o que ele achava, porque o oráculo falou que você é o homem mais sábio da Grécia. Ele falou, eu acredito no oráculo. Aí eles acharam que ele estava se exaltando. Mas aí ele completou, ele falou, porque eu sou o único que sei que nada sei. Então, olha que coisa interessante. Então, muitas vezes, a gente tem que sempre analisar aquilo que a gente fala, porque muitas vezes uma pessoa que está ouvindo, ele sabe mais que a gente. Por caridade, por educação, ele ouve. Então, é uma questão de caridade, uma questão de bom senso. Ninguém é dono da verdade. Hoje a gente estava conversando aqui. A verdade absoluta, ela está em Deus. A nossa verdade é relativa. Toda verdade. É interessante. No History, tem um programa muito interessante, antigo, que eu sou do tempo antigo, mas se vocês digitar lá, vocês vão ver. O nome do programa é A Verdade de Cada Um. Vamos concluir. Cada homem tem seus espíritos simpáticos, disso resulta que, nas coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos para aí são atraídos pela identidade dos gostos e dos pensamentos. Em uma palavra, que esses agregados, assim como os indivíduos, são mais ou menos bem rodeados, assistidos, influenciados segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo, porque o caráter de uma nação se reflete em suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Em toda parte onde as leis consagram as coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus, que aflui, entretém a nação em suas ideias e paralisa as boas influências parciais perdidas na multidão, como uma espiga isolada no meio das sarças. Estudando os costumes dos povos ou de toda a reunião de homens, é fácil de fazer uma ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Olha que coisa interessante, só a doutrina espírita, para trazer isso para nós. Aí tem um livro muito interessante que chama Elucidações Kardecianas.
nós vamos ver lá o projeto do Allan Kardec. Todo um projeto. Para trazer isso aqui não foi uma coisa simples. Isso aqui foi de Jesus para nós, porque é profundo. A doutrina espírita ela tem uma profundidade que não tem como contestar desde que a gente entenda o significado e a mensagem da doutrina espírita, porque é a lógica. Então nós vamos ver. Aí tem um outro livro muito interessante também, como nós estamos falando sobre guia aqui, Pontos e Contos. Nós vamos ver lá a história de Martinho. Nós vimos aqui que não adianta, se a pessoa não quiser, o anjo da guarda não pode fazer nada. Ele tem que abrir espaço para que o anjo da guarda, que o espírito protetor atue e ajuda ele. Esse Martinho, ele era um cara, um moço muito rebelde. Rebelde demais. Aí, o espírito protetor dele resolveu dar uma assistência para ele diferenciada. Até faz com que ele era muito peralta, né? Ele subiu numa mangueira muito alta e derrubaram ele lá de cima da mangueira. Aí ele foi para a cama, quebrou as duas pernas e ficou muito tempo na cama, porque antigamente não é que nem hoje, a medicina era mais atrasada. Aí ele teve tempo de refletir. Como ele não conseguia andar, ele começou a ler, começou a se instruir e ele mudou a vida dele. Então muitas coisas que acontecem conosco é para melhorar a nossa vida. Encerrado o assunto, pressentimentos. Isso aqui é importantíssimo para a semana que vem. Todos nós temos, porque todos nós temos mediunidade, temos sensibilidade. Vamos pedir a Jesus que nos envolva, que nós possamos receber tudo aquilo que nós viemos buscar nessa noite. Muitos anjos da guarda, espíritos protetores nossos, fizeram que a gente chegasse até aqui. Apesar de alguns impedimentos, mas nós estamos aqui. Então vamos agradecer, vamos fazer o nosso pedido mental, agora na segunda parte. Muitos espíritos que nos acompanham, que interferem em nossas vidas, são trazidos à mesa e são socorridos. Então depende muito de nós. Vamos pedir a Jesus, porque Ele prometeu que quando a gente pedisse, a gente alcançaria. No mais, agradecer a todos, que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare. Sempre eu conto alguma historinha, mas muitos não estão aguentando mais, então está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente.